Irei resolver uma questão muito especial, tradicional, seu professor poderá cobrar de você, que é esse tipo de questão aqui. Determine o volume da placa triangular localizada no primeiro octante, limitada pela equação. Professor? Línguas estranhas. Calma que a gente vai ajudar. Nós temos que ir bem devagar na questão, para você entender direitinho. A primeira situação sua aqui era tentar enxergar, né, a nossa figura, o nosso sólido bem aqui. E eu gostaria que você entendesse que aqui é no espaço tridimensional. Então eu recomendo que você faça um favor para a gente. Vai desenhar aqui o eixo das abscissas, vai colocar aqui o eixo das ordenadas. E um detalhe importante, a pessoa buga, eu posso inverter a ordem x, y, não importa, é uma questão só de desejo seu, quem você coloca bem aqui. Por exemplo, eu posso chamar bem aqui de eixo y, posso chamar bem aqui de eixo x, não vai ter importância nenhuma. O importante é que eu tenho que colocar o z aqui, já que eu estou no espaço tridimensional, e eu vou ter aqui o nosso z, a nossa cota. Lembra disso? Então, bem aqui você tem o eixo z, a cota, e aí você coloca zzinho bem aqui. Show? E aí eu começo a tentar visualizar. Só que é importante você ter feito um curso de geometria analítica, né? Faz muita falta na hora de estudar cálculo, quando a pessoa olha para cá, ela não consegue identificar que figura é essa. Porque um aluno que olhou assim, professor, já sei. Já saiu na vantagem já. O que é que já sabe? E já sabe que isso aqui representa a equação de um plano. Isso aqui a gente aprende lá em analítica, que é a equação de um plano. E se é um plano, você consegue desenhar isso aqui rapidola. Mas, professor, como é que eu vou desenhar isso aqui rapidola já? Preste atenção. Você pega essa equação, 2x mais y mais e igual a 4. Eu recomendo que você escolha duas variáveis para assumir o valor zero. E vai descobrir a próxima. É rodízio. Eu estou falando o seguinte. Eu chego bem aqui. Olha, eu quero que o y assuma o valor zero e o z zero. Dessa maneira, eu consigo descobrir o valor do x, que vai ficar 4 dividido por 2. O valor do x é 4 sobre 2, que vale um número 2. Então, aqui eu já tenho o valor do x aí, 4 sobre 2, que é 2. Mas professor, não entendi. Ei, calma, eu vou fazer revezamento. Eu escolhi nesse momento o y e o z para assumir o valor zero. Mas pode ser agora o x e o y. Eu chego bem aqui, mesmo esquema. 2 vezes 0 mais 0, vou achar o valor do z. Professor, comecei a pegar a visão. Zerote, zerote, daqui eu vou ter que o z vale 4. Tudo bem. Mas por que isso? Porque com essas informações eu consigo desenhar. E aí você vai começar a enxergar a saída da questão. Agora eu venho aqui, vou escolher outros dois para assumir valor zero. Eu já fiz quem zero aqui? O y, z, x. Agora faz o seguinte. 2x, então x zero, o y vou achar e o z vale zero. Então não importa por quem você começa, porque é revezamento. 2 vão assumir valor zero, você acha o próximo cara, zerote, zerote, e você achou o valor do y, que vale 4. Para que serve isso, tio Mura? Isso serve para você desenhar. Não sei se você notou, mas olha só. Bem aqui, primeira informação, 2. Sabe o que quer dizer isso? O x assume o valor 2 bem aqui, x, mas não é 2 esse ponto. Se ele é um ponto, ele é assim, no espaço. 2, 0, 0. Esse pontinho bem aqui. Eu tenho outro ponto bem aqui. Para y igual a 4, marca em cima do y, número 4 aqui, mas o ponto é 0, 4 e 0. O y vale 4. E o meu z? Meu z eu coloco bem aqui. 0, 0. E quanto deu o valor do z? Deu 4. E aí o que acontece, eu gostaria que você entendesse, quando a gente fala que é equação de um plano, você deveria lembrar que é uma folha de papel infinita. E aqui eu tenho um espaço, e esse espaço aqui eu tenho 8 regiões. Essa primeira região que eu estou desenhando é como se fosse um ambiente que eu estou aqui. Eu estou em uma sala aqui, né, fechada bem aqui,
né, uma caixa, podemos imaginar assim, e eu tenho aqui no canto o eixo, por exemplo, ali das abscissas, das ordenadas e a minha cota bem aqui, a minha altura bem aqui. E se eu tenho uma folha de papel cortando essa sala bem aqui, eu não vou conseguir enxergar toda a folha. Eu estou aqui dentro. Eu estou nessa região, eu estou nesse octante. Então eu só vou enxergar, quando eu olhar para cá, uma parte triangular. Que é essa parte que eu vou pintar para você bem aqui, ó. Vou chamar a sua atenção que eu vou enxergar essa parte triangular. Pega a visão aí, ó. Essa é a parte. Deixa eu deixar bem retinho, bem aqui. Top de linha para você. Então, o que eu estou enxergando é apenas esse pedaço bem aqui. Mas é importante você entender que isso aqui não é um triângulo. É importante você sacar que não é um triângulo essa equação. É uma folha de papel infinita. Então, é que a gente faz uma capa. Né? A gente faz um Hzinho quando está ensinando analítica para o cara. A gente chega bem aqui e faz isso. Olha, para dar uma ideia que isso se estende. Mas como eu só estou querendo olhar o que acontece na primeira região, por que primeira região, prof? Porque ele falou bem aqui no primeiro octante. Né? Lá, quando é o espaço bidimensional, é quadrante. Aqui são 8 regiões, primeiro octante. E aí você começa a entender, determine o volume dessa placa, ou seja, quando você tem esse painel bem aqui, vai formar um sólido, é isso que ele quer dizer, nessa primeira região, limitada, né, por esse painel aqui, aqui seria o teto, e você tem as paredes. Se eu passo aqui no canto, eu tenho essas paredes limitando, que são os planos coordenados. Algumas questões falam, né? Os eixos coordenados, os planos coordenados. Eu estou te dizendo que é esse meu sólido bem aqui que eu quero achar o volume dele. Esse volume desse cara aqui no canto. É isso que eu quero achar. Você está conseguindo perceber? Essa pirâmide. É uma pirâmide, te confesso logo. Alguns livros vão falar que é um tetraedro bem aqui, que é uma pirâmide com 4 faces. É esse cara que eu quero. Que eu tenho aqui o teto, mas eu tenho as paredes aqui. Eu tenho embaixo, que é um triângulo, só que eu tenho essas paredes laterais também, são triangulares aqui. E eu quero achar esse volume. Então, a primeira parte da questão é entender isso. As pessoas querem chegar bem aqui, querem fazer a integral bem aqui, e a pessoa não consegue nem olhar para a questão e dizer, olha, eu tenho um plano. Aí você está dificultando. Você está jogando contra você. Né? Você está jogando contra você, porque agora sim eu posso chegar aqui e perguntar, legal, já sei desenhar, mas aonde é que entra a teoria da integral? E aí que está o nosso esquema. A integral tripla ela vai servir para calcular o volume. Quando você quiser calcular o volume, vou deixar bem aqui nesse canto, o meu volume ele será a integral da integral da integral de dv. Na nossa região, né, podemos colocar assim, aqui você tem o número 1. Essa é a jogada. Não sei se você lembra que a integral dupla é quando você quer achar a área, bem aqui é o dA, você coloca o número 1, que o número 1 vai representar a área daquela região. Mas no caso da integral aqui, você vai ter o número 1 bem aqui. E esse dv, o que é o dv? Diferencial de volume, que é dx, dy, dz, que a gente vai escolher a ordem aqui. Então, esse aqui é a saída para você determinar, através de integral tripla, esse tipo de exercício bem aqui. Mas não sai daí, porque eu vou te contar ainda que eu consigo resolver essa questão aqui. Você vai ficar chateado, hashtag chateado comigo, mas eu consigo fazer no máximo 2 linhas essa questão. Fica aí para você saber qual momento que eu vou fazer essa jogadinha aí. Mas vamos lá, vamos então montar a nossa integral bem aqui. Já fiz toda a história, vamos para o esquema aqui. Lá vai. O volume será, presta atenção que tem algumas coisas na questão que ela é interessante para você não errar. Eu vou ter que apagar esse pedaço bem aqui, já superou, né? Então vou apagar esse pedaço para ter espaço aqui, senão fica muito confuso aí. Então tá bom só isso aí. Agora eu venho bem aqui, deixa eu puxar essa nossa relação do volume. Deixa eu puxar para cá. Fica melhor. Bem aqui. Vamos ver se a gente consegue apagar isso aqui, que fica empatando aqui a gente. Show de bola. Vem cá, presta atenção para você pegar a visão, que agora que está o esquema. Eu venho aqui e coloco integral
da integral, da integral. O número 1 não precisa aparecer, mas se você quiser colocar ele aí, deixa ele aí. Aí eu vou escolher agora dx, dy, né? Aqui ó, é a multiplicação volume, diferencial, dx, dy e o dz. Eu vou começar pelo dz bem aqui. Quando eu começo pelo dz, eu preciso dizer a variação de z. Z varia de quem a quem? Ah, olhando para cá, eu consigo isolar o z bem aqui. Você percebe? Porque o meu z é o teto, é o meu painel lá, é o meu teto. Então, o meu z é dado por essa relação bem aqui, 4 menos 2x menos y. Então, o meu z varia de 0 até esse z. Alguém às vezes não entende, mas por que de 0? Porque imagina isso aqui, essa pirâmide bem aqui, quando você faz aqui uma vertical, um ponto na vertical, bem aqui bateu no teto, aqui só para você entender, ó. Aqui bateu no teto dessa minha pirâmide, aqui que o teto é esse plano bem aqui, e observa que o z, ele varia da base até esse ponto. Então, quando você pega, passa várias verticais, você vai notar que o meu z, que é a minha altura, varia de 0, que é o meu piso é z igual a 0, até esse ponto do meu painel. Né? Alguém podia olhar assim, meu z varia de 0 a 4. Não é verdade. O meu z, ele vai variar de 0, que é o piso, até aonde bater esse teto. E esse teto é dado por essa função aqui, z. Então, por isso que o meu z varia de 0 até 4 menos 2x menos y. Então, é assim que você tem que fazer o z. Show de bola? Agora que está o grande detalhe. Porque é muito importante você entender, quem chegou aqui, de repente, nessa aula, com dúvida nessa questão, é porque passou vários tempos para tentar resolver e, de repente, não conseguiu, é esse valor. Né? Qual é o meu intervalo? O z varia de quem a quem? O x varia de quem a quem? Essa é a dificuldade nossa, de enxergar uma questão dessa e dizer os intervalos. Porque agora eu vou colocar, por exemplo, bem aqui, eu vou olhar para a minha região, porque eu tenho uma base. Vou até pintar para você essa base. Essa minha base bem aqui, ela é uma região, e essa minha base é uma região, olha só, vou pintar aqui para você. Está aqui a minha base. Essa minha base é uma região que não é retangular, é uma região triangular. Lembra aquela história? Estudo integral em regiões retangulares e não retangulares. E aí, quando a região não é retangular, tem aquele esquema, região tipo 1, região tipo 2. E essa aqui, como eu tenho uma base que é triangular, e observa um detalhe aqui especial, que o meu x varia de 0 até 2. Olha só, o meu x ele varia de forma numérica. O meu x varia de 0 a 2. Enquanto o meu x varia de 0 até 2, eu posso dizer que o meu y varia da função de baixo para a função de cima. Quando você pega esse intervalo aqui, deixa eu dar uma engrossada nessa linha, quando você tem um x nesse intervalo de 0 a 2, o meu y varia da função de baixo para a função de cima. Talvez você não enxergou o que eu estou falando. Então, como eu quero o seu melhor, eu vou desenhar. Não tem problema gastar um tempo a mais, mas o importante é você entender. Ó. Está assim a situação. Vou desenhar a minha base. Aqui está a minha base. Bem aqui eu tenho o eixo y, bem aqui eu tenho o x. Vou colocar de verde, vamos lá de verde. A minha base tem essa linha bem aqui na base. Está aqui a linha. Vamos colocar reto isso. Está aqui a linha na base. E observe um detalhe especial aqui, que esse x que eu estou comentando com vocês aqui, varia de 0 até o número 2. Zerote até o número 2. Vou até pintar para você. De repente você não está percebendo que é aquela figura que está ali, ó. Esse cara bem aqui, ó. É a minha base ali. Aqui está o perpendicular lá da base. Então, o meu x varia de 0 a 2. Enquanto o meu x varia de 0 a 2, ao escolher um x fixo, é aquele esquema, né, que eu sempre digo, quando você escolhe um x fixo, quando você fixa um desses valores, você percebe pelo poder da fé que seu y varia da função de baixo para a função de cima.
E é por isso que eu digo para vocês que essa minha base bem aqui, que eu vou ter que colocar a história, foi por isso que eu comecei logo por dz, porque a complicação era o dy e o dx. E aí eu olho para cá e digo, olha, a minha região, gente, é uma região tipo 1. O que é região tipo 1? A grosso modo o x é numérico. X é numérico, x varia de 0 a 2. E o y varia da função de baixo para a função de cima. Já já eu falo quais são essas funções. Porque se você notou isso, quando é região tipo 1, x é fixo, aqui primeiro vem o dy e depois vem o dx. Você pode até pensar assim também. Quando é região tipo 1, quando o x é numérico, você deixa o dx por último, porque é o mais fácil. Por que é mais fácil? Porque o meu x vai variar de 0 a 2. Meu x varia de 0 a 2. Tá? E o y varia da função de baixo para a função de cima. Qual é a minha função de baixo? Olha, a minha função de baixo é essa reta. O eixo das abscissas é uma reta. E essa reta bem aqui, é importante você saber que y vale 0. O y vale 0. Qualquer ponto que está no eixo das abscissas, o y é 0. E a função de cima, professor? Eu posso achar, mas não precisa. Porque você pode fazer um esquema bem aqui. Olha só essa jogada. Eu não tenho a equação aqui do plano? Tenho. 2x mais y mais z igual a 0. Isso a 0 não, igual a 4. Eu vou fazer uma jogada bem aqui. No lugar do z, sim, vou colocar o 0. Por que eu vou colocar o 0 no lugar do z? Porque lá embaixo, no piso, o z é 0. E esse segmento de reta aqui na base, no plano xy, é no z igual a 0. Então, eu pego a equação aqui, coloco o 0 e isolo o y. Y será 4 menos 2x. Então esse 4 menos 2x, só para você pegar, é esse cara aqui. 4 menos 2x. E aí você coloca aqui em cima, 4 menos 2x. Vê se não ficou muito em cima. Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar muito aí apertado os valores. Aqui em cima, 4. Vamos colocar um verde. Um verde. 4 menos 2x, você coloca aí. E agora chegou o momento que eu vou dizer para vocês. Agora é trabalho braçal. Agora eu vou fazer conta. Mas nada substitui o seu talento. O mais importante dessa aula é ter parado para examinar. Coisas simples que você pode aprender. Que às vezes o cara fica assim, é muito difícil, professor. A gente fica olhando para a pessoa, hashtag chateado, porque ela está tendo uma oportunidade de dizer assim, não, eu não sabia a equação de um plano, agora eu sei. Eu não sabia, desenhar, agora eu sei desenhar. Então a pessoa tem que aprender cada pedacinho. Se está durando meia hora essa aula, é porque tinha que durar meia hora para ensinar cada detalhe para você entender, para você aprender. Mas faz o seguinte, eu vou deixar você tentar essa conta, anota as informações que a gente volta para fazer a conta rapidola. Vamos continuar. Você pode fazer o seguinte, lembra, de dentro para fora. Então, você vem logo calcular aqui a nossa integral de 1 dz, onde o meu z varia de 0 até 4 menos 2x menos y, dessa maneira aqui. Legal? Agora, olha só, a integral de 1 em relação a z é o próprio z. Então, você coloca bem aqui, z variando de 0 até 4 menos 2x menos y. E agora você substitui no lugar, porque essa variação aqui é a variação de z. E o z varia de 0 até esse cara. Então, eu vou substituir aqui no lugar do z esse valor. 4 menos 2x menos y. Quando jogar o zero vai sumir, não há necessidade. Tá bom? Mas vou colocar aqui, menos 0. E aí você tem o nosso resultado aqui, até o momento, 4 menos 2x menos y. E aí eu vou agora, essa primeira parte, eu já fiz aqui a de dentro. Aquilo que eu sempre digo,
Eu fiz esse cara bem aqui. Agora eu vou fazer em relação a y. Eu venho aqui, vou calcular a nossa integral desse resultado, 4 menos 2x menos y, dy, onde o y varia de 0 até 4 menos 2x. Coloque a primitiva bem aqui. Qual é a primitiva de 4? Em relação a y, 4y. A de 2x, o 2 sai, o x sai, a de y, a de 1, né? É y. E a de y elevado a 1 é y a segunda dividido por 2. Na variação, qual variação? De 0 até 4 menos 2x. O que é que eu vou fazer agora? Vou substituir no lugar do y 4 menos 2x e depois o zero. Anote aí. Vai ficar assim, ó. 4 que multiplica o valor do y, que é 4 menos 2x. Show do milhão? Menos 2x que multiplica o valor do y, que é 4 menos 2x. Menos o valor do y bem aqui, que vale quanto? O meu valor do y é 4 menos 2x. Aí você coloca 4 menos 2x elevado à segunda potência dividido por 2. Então, é isso que você tem que tomar cuidado na hora de fazer os cálculos aqui. Então, deixa eu minimizar isso aqui. Depois a gente dá uma olhada aqui rapidola nessa continuação. Venha cá. Eu tenho o seguinte. 4 vezes 4, 16. Aqui você vai fazer a multiplicação. Então, 4 vezes 4, você coloca 16. Menos 4 vezes 2, coloca 8. Mesmo esquema bem aqui, 2x vezes 4 vai colocar 8x. E aqui você tem um menos versus menos, que é mais. 2x vezes 2x vai dar 4x a segunda. Menos. E aqui eu tenho que desenvolver esse produto notável. Quadrado primeiro, 4 a segunda, 16. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 4, 8, vezes 2 aqui vai dar 16x, mais o quadrado segundo, 2x a segunda, vai dar 4x elevado a segunda, dividido todo mundo por 2. Show? Aqui eu dou uma recomendação para você. Recomendação. Como aqui tem um cara que tem um denominador que é o número 2, você passa logo um traço aqui e coloque ele. E quem não tiver esse denominador, você logo multiplica por ele, teorema logo de Namarra aqui, que seria a situação de você calcular o MMC. Então você multiplica quem não tem, para facilitar a nossa vida. E aí 2 vezes 16, 32. Vou tirar esse hack aqui. 32 menos 16x menos 16x. 2 vezes 4 dá 8x a segunda. Ah, e um detalhe que muita gente erra. Jogo de sinal. Eras, professor? Sim. Aqui tem um parêntese subtendido. Você tem que fazer o jogo de sinal, porque esse menos é de todo mundo. Menos com mais dá menos. 16 aqui. Menos com menos dá mais. 16x. E menos com mais dá menos. 4x a segunda. Agora eu vou reduzir os meus termos semelhantes. O que é que eu tenho? Quem corta, quem não corta, essas paradinhas aí. Vamos colocar de verde aqui. Tem alguém para cortar? Esse cara pachaca com esse cara bem aqui, são opostos. E aí eu tenho 32 menos 16, vai dar 16. Coloque aqui, ó, 16. Bem aqui eu tenho 8x a segunda menos 4x a segunda. Vai dar 4x a segunda. E eu tenho mais ainda... Quem mais? Faltou mais alguém? Ah, 8x a segunda já foi. Deixa eu só marcar para a gente não esquecer ninguém. Esse já foi com esse.
tá? Bem aqui, 32 menos 16, já deu 16, já foi embora. Fizemos a conta. Menos 16x, sobrando ali de bobeira, menos 16x. Todo mundo aqui dividido por 2. Sabe o que eu posso fazer bem aqui? Esse 2 é um denominador de cada parcela. Você pode dividir cada um por 2 aqui. E aí vai ficar assim. 16 dividido por 2, 8. Você pode colocar aqui 8. 4x a segunda por 2, 2x a segunda. E 16x dividido por 2, 8x. Eu dividi cada parcela por 2, porque dá para dividir por 2. Todo mundo é par. Eu simplifiquei por 2 em cima, 2 embaixo. É o mesmo pensamento. E agora a gente vem para a última etapa, que é calcular a integral desse resultado, que é o meu volume que eu quero. Lembra da fotinho? Eu tenho a fotinho para você aqui, ó. A última etapa é a integral desse meu resultado em relação a x, onde x varia de 0 a 2. Então, deixa eu mandar embora isso aqui. Deixa aqui minimizar. Então, eu quero o meu volume. Posso colocar aqui para você. Volume é a integral na variação de 0 a 2 desse resultado 8 mais 2x a segunda menos 8x, isso aqui dx. Show? Agora eu vou calcular a primitiva de cada um, depois substitui e acabou. A de 8 é 8x, a de 2x a segunda é 2x a terceira dividido por 3, a de 8x, o 8 sai, x a segunda sobre 2. Dessa maneira que você coloca. Na variação, qual é a variação aqui? De 0 até 2. Eu vou substituir o máximo, depois o mínimo. O mínimo não precisa, que vai zerar. Só joga o número 2, que vai dar samba. Vai ficar 8 vezes 2, mais 2, que multiplica 2 ao cubo, menos 8 por 2 é 4 logo aqui. 4 vezes 2 a segunda. Eu dividi aqui, ó, 8 por 2, 4. 4 vezes 2 a segunda. O zero não há necessidade. Perceba pelo poder da fé que 2 a segunda é 4. 4 vezes 4, 16. Que corta com 8 vezes 2, 16. Então eu tenho 2 a terceira. 2 a terceira, 8 vezes 2, 16. Ó. 2 vezes 8 terços. 2 vezes 8 vai dar 16 terços. E dessa maneira nós temos aí o nosso volume 16 terços. O que eu posso te dizer é o seguinte, que eu consigo fazer a questão rapidola. Não acredita? Vamos voltar na imagem aqui. Para você obter o volume, você poderia ter feito estilo ensino médio. Isso é uma pirâmide. E a gente aprende lá no ensino médio que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Não aprende isso? Aprende, professor. E observe que a base é um triângulo. Eu até desenhei para você. A base é um triângulo e a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, a área da base vai ser o seguinte, ó. Base, um triângulo. Aqui eu tenho 2 vezes 4. Você entende? Esse lado aqui lá na base é 2. Aqui é 2. O outro é 4. Então, base vezes altura, divide por 2. Vamos fazer de cabeça? 2 vezes 4, isso mesmo. 8 divide por 2, vai dar 4. Então, eu já tenho que a área da base vale 4. Vou até fazer aqui do lado. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. E aí você corta, corta. Então, a área da base é 4. E a minha altura da pirâmide? A altura da pirâmide é o Z. A altura da pirâmide é 4. E olha aí, ó. 4 vezes 4 vai dar 16, dividido por 3. Aqui estava a resposta dessa questão. Então, observe que alguém pode responder essa questão, alguém que só sabe fazer a área da base vezes altura sobre 3. Né? Você fica hashtag chateado e diz, não vou precisar então da integral. Não é verdade. Essa aqui é porque a figura é uma figura conhecida.
A figura é uma pirâmide aqui, é um tetraedro bem aqui, e aí você consegue fazer rapidola dessa maneira. Mas quando você tem sólidos, né, superfícies que não são simples, a integral vai te salvar. É feito para esse momento. Aqui eu poderia ter desenhado uma prova de marcar, você poderia ter feito assim, mas na prova discursiva, o professor colocou isso aqui de cálculo, ele quer que você faça dessa outra maneira. Eu vou deixar a imagem aqui no final para você anotar. Te espero até a próxima Rapidola. Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aqui seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.